A polêmica sobre fraude ou não nas eleições dos Estados Unidos continua. Muitos estados estão fazendo a recontagem dos votos. A Geórgia vai ser manual. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o analista político Carlo Barbieri. Carlo, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria saber do senhor como é que está a situação aí nos Estados Unidos com essa inundação de notícias, né? Um lado acusando que tem fraude, outro lado dizendo que não há fraude. Uma boa noite. Boa noite, é uma polêmica grande, né? E hoje saiu um dado interessante, a pesquisa de opinião pública americana deu que 52% dos americanos apoiam o presidente Trump, ou seja, fica mais difícil ainda acreditar-se que não houve algum tipo de, digamos assim, as formas especiais na contagem de votos, tendo em vista a quantidade de americanos que têm direito a voto de apoiarem o presidente Trump. Mas esse é um assunto que só vai ser decidido na justiça. Seguramente são 7 ações em 7 estados que aparentemente terão que cumprir todo um procedimento. São 11 mil denúncias, quase todas elas já com testemunhos gravados sobre juramento, com referência à fraude, mas se a justiça vai aceitar as provas ou não é um assunto que só vamos saber um pouco mais para frente. E, Carlos, na sua visão, como que essa judicialização da eleição pode afetar o cenário político americano? Porque em outras épocas, justamente esse período serviria para a passagem de bastão ou então a continuidade do mandato do presidente eleito. Nesse caso, com essa guerra judicial, isso pode atrapalhar o governo americano, o futuro governo, ou a continuação do governo de Donald Trump? Olha, nós já tivemos um presidente, o Al Gore, quando disputou a eleição com o Bush, ele durante 37 dias negou a aceitar o resultado até que a Suprema Corte decidiu. Então não é um fato atípico, não é uma coisa normal também, mas de qualquer maneira o Biden pode, já começou a preparar o seu programa de governo. A única coisa que diferencia, como aconteceu na eleição do Bush contra o Al Gore, é que ele não terá acesso a certos dados privilegiados do Serviço Secreto americano. No demais, são dados públicos, ele já tem uma plataforma de governo pronta e seguramente vai continuar a preparar isso da maneira que ele entender mais adequado, né? Carlos, a gente tem um período curto aí, né, para a Justiça decidir antes da posse. Afinal, a posse, de fato, 20 de janeiro. E isso tem também a eleição dos delegados lá em 14 de dezembro. Na sua visão, a justiça americana não vai ter pressa em concluir isso ou vai ter pressa justamente por esse período apertado? Olha, até agora a Suprema Corte não foi instada a decidir sobre nada, certo? E a Suprema Corte nos Estados Unidos, ao contrário daí em que às vezes um ministro até ex officio libera pessoas da prisão, etc., aqui a Suprema Corte não pode fazer isso, ela só pode se manifestar uma vez que alguém solicite com poderes para isso a sua opinião. E eu creio que ainda haverá um certo tempo para chegar essa documentação toda à Suprema Corte. Em chegando lá, a Suprema Corte poderá tomar 3 posições. Ela poderá decidir que não é um assunto que lhe diz respeito e não, digamos assim, não ouve do processo, como se diz aqui, ou ela pode decidir que o processo tem sentido, do ponto de vista constitucional, que é o único assunto que ela pode tocar, mas entender que a relevância da fraude não foi suficiente para mudar o resultado eleitoral, então ela toma conhecimento, determina a apuração dos fatos, mas não suspende a posse e o direito de votação dos delegados, ou ela pode dizer, olha, esses 7 estados, ou 5 deles, ou 3 deles, eu quero entender que tem documentação suficiente, ficarão sob júdice e, consequentemente, esses eleitores, esses delegados só poderão se manifestar uma vez decidida a questão aqui na Suprema Corte. Ricardo, você fez a comparação com o Brasil, vou fazer mais uma comparação com o Brasil. E o que for decidido pela Suprema Corte será respeitado ou não? Ou pode gerar uma nova briga judicial, apontar novos casos? Não, na verdade não. Aqui a Suprema Corte ela é soberana, ela quando decide não há instância superior e ela decide sempre pelo plenário, então não há aquele voto individual como nós temos no Brasil. Então o que ela vier a decidir seguramente é o que vai ter que ser seguido, seja quem for que ganhar ou perder.